João 5, 44 até o 47. Eu vou fazer uma leitura dessa palavra, depois vamos ter uma palavra de oração e vamos meditar um pouquinho nesse texto. Como podeis crer, vós os que aceitais glória um dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresceis em Moisés, também que creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se porém não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Vamos orar. Pai, nesta oportunidade nós nos colocamos diante do Senhor, nos rendemos a Ti, Pai, reconhecendo, Pai, a nossa total incapacidade de falar de coisas profundas da Tua Palavra. Estamos aqui com temor e tremor. Que Teu Espírito Santo, Pai, que Tu fizeste habitar em nós quando cremos no Senhor, seja Ele aquele que nos oriente, que nos dirija nessa noite, trazendo para nós a revelação bendita da pessoa de Cristo, tratando conosco, Pai, nos exortando, nos reavivando e nos despertando, Pai, e derramando sobre nós um avivamento pelo Teu Espírito, para que o nosso desejo esteja inteiramente no Senhor. Pai Santo, fala conosco nesta noite, queremos ouvir a Tua voz. Sustenta-nos, todos nós aqui nesta oportunidade, nessa noite tão fresquinha que o Senhor preparou para nós. Nos dê sabedoria para compreendermos a Tua Palavra, nos dê entendimento, Pai, para verdadeiramente recebê-la e aplicá-la em nossa vida. Faça isso por misericórdia, Pai, nós confiamos a Ti mesmo, a Tua Palavra, e dependemos de Ti, que Tu fales, ó Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Bom, esse texto aqui, ele é um texto precioso. Aliás, todo este capítulo, o irmão semana passada tratou a questão, focando um pouquinho mais a questão do testemunho que o pai dá a respeito do seu filho. É algo muito interessante. Eu creio, irmãos, que todos os estudos de João, nós deveríamos reouvi-los, reescutá-los, né? Que seria, a gente sempre vai aprender algo mais. Então, queridos, esse texto aqui vai mostrar uma situação bastante perigosa para aqueles que verdadeiramente têm caminhado com o Senhor, mas têm se distraído do Senhor. Então, é um tema, é um assunto que Jesus ele resume aqui numa discussão que ele está tendo com os fariseus, os judeus aqui, e ele nos chama a nossa atenção para algumas coisas que são importantes demais. Porque, queridos, você lê aqui o versículo 44, o Senhor Jesus fazendo uma pergunta para eles: como vocês podem crer, vós, os que aceitais glória um dos outros? Então, Jesus está se dirigindo aqui, e também, claro, era o próprio dos escribas e fariseus, eles desejavam o louvor dos homens, eles amavam ser reconhecidos pelos homens, eles amavam isso. Se nós fizermos uma contextualização, trazermos essa época totalmente moderna na qual está hoje, daquela época para os nossos dias atuais, não tem nada diferente. O que os homens, principalmente aqueles que estão na liderança, que assumem muitas vezes uma posição na qual não foram chamados, então eles precisam de uma aceitação dos homens. É muito comum você ouvir hoje em dia uma pessoa que sobe numa tribuna para pregar a palavra, vamos dizer assim, e para ter uma aceitação, ele precisa da aceitação das pessoas. E como que ele faz isso? Simplesmente dizendo o seguinte: olha, quem está aqui nesta noite, quem vai ouvir a voz de Deus, dá um glória a Deus. Aí todo mundo, glória a Deus. E quando não dá glória a Deus, ele insiste. Parece que aqui tem pessoas que não querem ouvir o falar de Deus. Quem está aqui nessa noite que quer ouvir o falar de Deus, dá um glória a Deus. Aí todo mundo dá um glória a Deus. Ou seja,
obrigando as pessoas a levantarem a voz num glória a Deus que é totalmente fútil e inútil, que não procedeu de um coração que foi tocado pelo Espírito Santo da verdade. Então isso é muito comum hoje no meio do povo de Deus, ter uma aceitação, entende, irmãos? Então assim eram os fariseus dessa época, eles desejavam o louvor dos homens, desejavam a aceitação dos homens. Queridos, nessa época eles se vestiam de tal maneira que qualquer um pudesse reconhecê-los. Muitos deles andavam com aqueles filactérios no braço, na testa, entendeu? Segundo aqueles conhecimentos que eles tinham da lei, tiravam lá, tal capítulo, não tinha ainda, mas eles citavam todos. Então, quem viam eles com as suas vestimentas, com os seus filactérios, falavam assim: este é um homem de Deus, um homem que guarda a lei, que ensina a lei, é um mestre em Israel. Então, isso diante do Senhor não tem nenhum valor, irmãos. Não é algo assim que exterior que Deus está buscando. Então, a sociedade hoje, vamos dizer, o evangelicalismo, eles têm uma tendência de ver a pessoa exteriormente. E tem muitas comunidades que se dizem evangélicas, que as pessoas são reconhecidas pelo traje que eles usam, porque é inserida uma doutrina que mulher não pode usar calça comprida, que mulher tem que ter o cabelo comprido, que os homens não podem ter barba, bigode já pode. Olha que coisa mais estranha, mais esdrúxula isso, uma coisa assim que não tem nexo. Então eles estão preocupados com o exterior, irmãos, mas lá dentro a natureza ainda não foi trocada. Porque, queridos, eu vou crer verdadeiramente que há conversões genuínas, regeneração verdadeira, quando se prega aquilo que Jesus mandou pregar. Qual foi o legado que Jesus deixou para a igreja? Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho. Como que Paulo recebeu essa palavra dos lábios do Senhor Jesus? Ele interpretou para nós. E ele disse lá em 1 Coríntios 15, 3 e 4, que Evangelho é aquilo que Cristo é e fez. Ele morreu segundo as Escrituras, foi profetizado por todos os profetas que ele iria morrer, ele morreu, ele foi sepultado, como está escrito, e que ressuscitou ao terceiro dia, como está escrito. Agora, o interessante é que Paulo ele entrega o que ele recebeu, que Cristo morreu. Então, se ele está entregando o que recebeu, que Cristo morreu, então Paulo também morreu. E Paulo, em 1 Timóteo 1,16, a palavra fala, pelo Espírito, inspirando aquele grande apóstolo, aquele bandeirante do Evangelho, é que ele ficou como um modelo de todos aqueles que iriam crer no Senhor Jesus para a salvação. Então o apóstolo Paulo é um modelo. Então cabe-nos verificar de uma forma bastante acurada quando Paulo está tratando da regeneração, da libertação do pecado. Ele vai dizer, por exemplo, 2 Coríntios 5,14, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Entende? Então, essa era a experiência de Paulo, que ele vivia isso e anunciava isso. Então, ele disse também, em 1 Coríntios 1,23, nós pregamos a Cristo crucificado. 1 Coríntios 2,2, nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Diferente daqueles que querem ter uma experiência exterior, com vestimentas exteriores, para mostrar que de fato são cristãos. Os cristãos, eles são conhecidos, irmãos, pelo mundo aí fora, sabe quando? Se tiver amor uns pelos outros. Jesus disse em João capítulo 13, versículo 34 e 35, novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros. Nisto, amando uns aos outros, todos conhecerão, saberão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Aí sim, irmãos, não é pela vestimenta. Então, este amor com que a gente vai amar uns aos outros, nós temos que ter este amor. Romanos 5,5, a Bíblia diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então nós já temos o amor de Deus quando temos em Cristo. E o apóstolo Paulo vai mais além dizendo o seguinte,
lá em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 39. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem tribulações, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, se nós temos Cristo, nós temos o amor de Deus, porque na pessoa de Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Isso é maravilhoso, então. Então, nós não temos que nos preocupar com o nosso exterior. Estou dizendo aqui, irmãos, que hoje em dia também a gente percebe em que muitos lugares nós estamos vendo que a questão da vestimenta, principalmente naquilo que concerne as mulheres, é um escândalo só. Estão me compreendendo? Mas não é nesse sentido aqui de escândalos de vestimentas, né? A gente percebe que é muito difícil para muitas pessoas estar sentado atrás de uma mulher na qual ela está com aquele vestido bem colado, bem justinho, as costas tudo aparecendo ali, né? Então é terrível. Isso aqui também é escândalo. Então a mulher tem que saber se vestir quando se reúne como igreja. Isso não é doutrina de igreja, mas ela sabe, e Deus também sabe, ela sabe pelo Espírito, e nós sabemos também, que dependendo da vestimenta de uma mulher, revela o que ela tem no coração. Igual os fariseus gostavam de se aparecer, mostrar talvez o seu corpo. Os fariseus gostavam de ser reconhecidos por aquilo que eles aparentemente pareciam ser, mas não eram. Não eram. Jesus os condenou. Queridos, eles gostavam de orar de uma maneira tal que todos vissem e louvava eles. Mas a oração deles, Lucas capítulo 18, você vai entender que é de si para si. Lembra daquele fariseu e o publicano? O fariseu orava de si para si dizendo: ó Deus, graças te dou. Então o Deus dele era ele mesmo, porque eu não sou como os demais. Olha só. Agora o publicano, como que ele orava? Ó Deus, sê propício a mim, que sou pecador, tem misericórdia de mim, e só batia no peito que era um pecador. A Bíblia diz que aquele desceu justificado para a sua casa e não de fato o outro. Então, queridos, uma das características dos fariseus também é que eles gostavam de sempre escolher os primeiros lugares nas sinagogas, porque eles eram vistos, entende? Aquela corja ali de religiosos na frente. Queridos, isso tem contaminado as igrejas de Cristo nesses últimos dias. Nós já faz muito tempo. Uma das coisas que eles ficavam muito encantados também era com as saudações respeitosas que as pessoas lhes faziam na rua. E eles gostavam de ser saudados, receber uma saudação. A saudação que eles recebiam eram diferentes. Por exemplo, eu saudo uma irmã de uma determinada forma, mas se eu vejo um mestre da lei, eu tinha que saudar de uma forma reverente, né? Então eles se sentiam muito bem com aquilo, eles se alimentavam desse tipo de coisa, entende, irmãos? Então era justamente por isso que eles não podiam ouvir a voz do nosso Senhor. Quando nós buscamos aceitação diante dos homens, nós não iremos conseguir ouvir a voz do nosso amado Senhor. Agora, muito diferente, é um contraste muito grande entre os fariseus e a pessoa de Jesus. Lembra do lava-pés? Só para a gente fazer um contraste, abra no Evangelho de João, capítulo 13, vamos ler os versículos 13 ao 15. João 13, de 13 a 15. Lembrando que os fariseus, eles procuravam aceitação externa. E Jesus aqui, sendo ele quem ele é, aqui no contexto quem ele era, versículo 13 diz assim: vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. O outro detalhe aqui muito terrível, que acontece no meio da igreja
evangélica brasileira é que interpretam este texto aqui literalmente hoje. Lavar os pés não é lavar os pés literalmente. Se eu começar a lavar os pés dos irmãos aqui, eu estou chamando a glória para quem? Para mim. Como é que vocês vão me ver? Olha, o irmão Cláudio é um irmão muito humilde, né? Está lavando os pés dos irmãos. Irmãos, não é isso, não é esse sentido aqui. Lavar os pés tem uma outra conotação. O ano que vem nós vamos tratar sobre um estudo especificamente sobre o que é o lavar os pés hoje, não literalmente. Porque, irmão, se eu chamar aqui para lavar o pé do irmão Valdir e do irmão Délio, o que vai acontecer com os demais irmãos aqui? Por que eles e não eu? Não, esse negócio aqui já está por fora. Vou frequentar uma igreja onde o líder faz acepção de pessoas. Entende, irmãos? Não podemos ser exclusivistas com os irmãos. De forma alguma. Não podemos ter o amor de Deus em acepção de pessoas. Estão me compreendendo? Então, isso é muito interessante. Agora, queridos, fariseu, ele gosta de títulos, de honras. Hoje em dia, irmãos, qual que é a diferença de muitos líderes cristãos, que se dizem cristãos ou evangélicos, com os fariseus? Os fariseus gostavam de títulos e de honras. Hoje em dia, para segurar uma pessoa dentro de uma comunidade, ela entra lá, vem duas reuniões, já dá um cargo para ela, uma responsabilidade que deixa ela presa dentro de um esquema religioso. Ela tem que cumprir regras, mandamentos, às vezes nem nasceu de novo. Quantas e quantas vezes, irmãos, nós conversamos com pessoas aqui dessa cidade que foram, pasmem, consagradas pastores e pastoras, um absurdo, pastoras, mas nunca experimentou uma realidade de novo nascimento, nunca nasceram de novo, nunca creram no Evangelho da Graça, nem sabem o que é o Evangelho da Graça. Quando eu falo isso, não estou querendo ser exclusivista, irmãos. Pudera, se na nossa nação brasileira todas as comunidades pregassem o Evangelho genuinamente da Escritura Sagrada, haveria mais pessoas curadas, pessoas saradas, pessoas alegres, pessoas felizes, haveria uma prosperidade espiritual, haveria, irmãos, sem sombra de dúvida, um cristianismo com qualidade eficiente. Então hoje a pessoa vai para as comunidades, 2 reuniões já dão um cargo para ela, uma maneira de segurar elas presas, encabrestadas ao sistema religioso, que é encabeçado por Satanás, muitas vezes. Temos que falar a verdade com convicção, porque, irmãos, cargo não leva ninguém para a glória. Você pode frequentar uma excelente comunidade, talvez a melhor possível, mas se você não ter ganho uma experiência de regeneração pelo Evangelho, você está perdido. Porque quando nós falamos de novo nascimento, nós falamos com veemência, considerando que Nicodemos era um homem velho já, e ele era mestre em Israel. Quando Jesus foi tratar com ele de uma forma tão simples, ele tinha uma necessidade muito grande de vida. Ele conhecia toda a lei, conhecia todos os escritos dos profetas, ele era mestre em Israel. No entanto, tinha um vazio no seu coração. Quando Jesus conversou com aquele jovem rico, ele disse para Jesus assim: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que me chamas bom? Bom só tem um, que é Deus. Sabe os mandamentos? Eu sei e guardo desde a minha tenridade. Não matarás. Então ele falou os mandamentos. E depois ele disse para Jesus assim: o que me falta ainda? Aí Jesus confrontou ele com o primeiro mandamento vertical. Os horizontais, ele vivia uma vida de aparência de guardar a lei.
E segundo Gálatas 3:21, a lei, guardar a lei, não traz vida para nós. Não traz vida. Então, o que te falta ainda? Olha, Jesus falou do primeiro mandamento vertical: não terás outros deuses diante de mim. Então ele virou-se as costas e saiu. Percebe? Porque ele ficou muito triste, porque ele era proprietário de muitos bens. E qual era o Deus dele? O dinheiro, a moeda. Ele era um homem rico. E Jesus disse assim: quão difícil é entrar um rico no reino dos céus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Rico vai ser salvo? Claro que vai. Conheço muitos irmãos riquíssimos. Agora, tem alguns aí incrédulos que falam que é lá na porta tem aquela onde os camelos passavam, era o fundo da agulha. Não é, Jesus fala de agulha mesmo, o original é agulha mesmo. Agulha, aquela agulha de costurar saco de estopa na época, umas agulhas grandes assim que tem, entendeu? Só você pegar um bom livro histórico, você vai perceber que os historiadores bons, mais antigos, eles eram muito detalhistas, eles falavam disso, estavam bem pertinho lá do fogo e falavam para nós. Então, Jesus falou de uma impossibilidade de um rico ser salvo. Imagina um rico se prostrar diante do Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, salva-me, Senhor, me ajuda a crer. Ele nunca vai fazer isso, porque ele está achando que tem segurança, ou baseia, ou firma-se em cima da instabilidade da riqueza. Riqueza é um perigo terrível, né? Só traz perturbação para quem a possui. Queridos, guarde bem isso aqui que eu vou dizer para você nesta noite aqui. Deus, Ele nunca teve a intenção de que nós tivéssemos uma religião. Nunca foi da vontade de Deus o Pai, pois a religião não pode cumprir o propósito de Deus o Pai, porque todo religioso não é salvo. E Deus não pode usar uma pessoa que ela é carnal, que não vai responder ao Senhor, à vontade dEle, o que Ele tem na mente e no coração. Ela nunca vai conseguir alcançar um nível de espiritualidade pela religião. Não tem essa possibilidade. Na verdade, naquela época, Ele deu ao seu povo a santa palavra de Deus, que era o Antigo Testamento, né? E disse como eles poderiam achar Deus o Pai. Deus mostrou isso através da lei de Moisés e através dos profetas. Mesmo na época da lei, Deus se revelou a eles como que ele seria achado. Vamos abrir lá em Jeremias 29, versículo 13. Vamos pegar aqui um nos profetas e depois um lá no Pentateuco. Vamos primeiro em Jeremias 29, versículo 13. Um texto que Deus deixou, mostrando como que eles iriam ou deixariam ser encontrado. Qual o texto que eu falei, Jeremias? 29, 13, né? 29, versículo 13. Isso mesmo, diz assim a palavra. Versículo 12 também. Olha, então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Irmãos, presta atenção, que nessa época aqui, não tinha mediador. De onde que veio essa ideia de que é os sacerdotes que tem que orar a Deus, que Deus vai ouvir os sacerdotes? Isso não tem na Bíblia, irmão. Isso é invenção humana, que tem que ter um mediador, um homem. Um mediador homem é o nosso Senhor Jesus. 1 Timóteo 2,5, a Bíblia diz assim: só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem.
Por isso nós oramos ao Pai em nome de Jesus, Ele nos ouve. Mas aqui é interessante. Então me invocareis e passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Olha o 13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ou seja, os pensamentos de vocês, a vontade de vocês, os sentimentos de vocês, toda a percepção de vocês, toda a força de vocês estejam concentradas em mim, ligadas a mim, conectadas comigo. Eu vou ouvir vocês de todo o vosso coração. Vocês vão me buscar e vão me achar quando me buscardes de todo o vosso coração. Aí ele diz no versículo 14: serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Eu quero libertar vocês. Olha que lindo, irmãos. Então, no Antigo Testamento, Deus tinha um caminho para eles. Claro que o Cordeiro já havia sido morto desde a fundação do mundo, na eternidade do Pai. O Pai não tem começo e fim, é a eternidade, é um tempo só único, hoje. A eternidade para Deus é hoje. Daqui 1000 anos, a eternidade para Deus é hoje. 1000 anos, 5000 anos atrás que passou, a eternidade para Deus é hoje. No hoje, Ele contempla tudo. Passado, presente e futuro, é hoje. Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração, porque o nosso tempo aqui, Cronos, também é hoje, mas não é hoje do Pai. O nosso hoje é um tempo que Deus nos dá a oportunidade para ouvirmos a sua voz e a sua palavra. Então, observa aqui que Deus tinha um caminho para eles. Como que ele seria achado? Vamos ver lá em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 29, que Deus, você vai perceber que Deus não muda a forma como Ele descreveu e prescreveu como Ele seria achado por nós. Versículo 29. Aqui, claro, eles já estavam na terra de Canaã, né? Diz assim, versículo 29, 4 de Deuteronômio, versículo 29. De lá, buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás, quando o buscardes de todo o teu coração e de toda a tua alma. Está vendo, irmãos? Que coisa preciosa é aqui. Então, ele não muda a sua tática de ser achado. Na Bíblia não tem novidade, tem palavras ditas de formas diferentes. Deus, ele disse lá em Malaquias 3,6, eu, Senhor, não mudo, por isso vós não sois consumidos, casa de Israel, não sois consumidos. Então ele nunca vai mudar, a sua estratégia sempre é a mesma. Então, isso é precioso, é lindo demais. Agora, queridos, buscar de todo o coração. Agora, qual é a finalidade de buscar a Deus de todo o coração? Quando ele disse assim, serei achado de vós. O que isso significa? Já passou pela tua cabeça? Vamos pensar que nós estivéssemos aqui no Antigo Testamento. E nós sabíamos, pela palavra de Deus, nós lemos a palavra de Deus, e quem não sabia, nós poderíamos exortar o irmão. Olha, você deve buscar o Senhor de todo o vosso coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, e Ele vai ser achado. Então, quando aquele irmão, o pretenso irmão, achava o Senhor, conectava com o Senhor, o que ele ganhava de Deus? Essa busca de todo o coração. O que ele receberia de Deus nesse instante? Você já parou para pensar nisso? Buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o vosso coração. Mas eu achei o Senhor, eu achei, e agora? O que eu devo fazer? A gente já quer sempre fazer, e Ele tem muito para nos dar. A primeira coisa que nós vamos receber do Senhor, que esses irmãos recebiam do Senhor, é aquilo que está escrito em Amós, capítulo 5, o versículo 4. Lembra? Ele disse assim, se vocês quiserem abrir lá, é muito bom para nós então sabermos a finalidade dessa busca. Amós, capítulo 4,
capítulo 5, aliás, né? Versículo 4, Amós 5, 4. Veja só que interessante aqui. Versículo 4, olha só. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me. Como que nós devemos buscar o Senhor? De todo o vosso coração, de toda a tua força, de toda a tua alma. Olha, buscai-me e vivei. Vocês vão me buscar e vocês vão receber algo de mim que é muito especial, receber a minha vida. A minha vida vai estar em vocês. Olha aqui um pouquinho para baixo, versículo 6. Buscai ao Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de José como um fogo que a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Está vendo, irmãos? Buscai ao Senhor e vivei. A finalidade maior da nossa busca ao Senhor é para obtermos dele vida. Irmãos, nesses últimos dias nós estamos vendo um cristianismo sem vida, um cristianismo totalmente humanizado. Tem algumas comunidades que dizem até assim: aqui nessa igreja você é amado. Queridos, isso é uma propaganda, desculpa aqui o termo, diabólica. É diabólica. Por que eu estou dizendo isso? Porque o humanismo, ele é reinante. As pessoas se tocam muito, se abraçam demais, então ali ela se sente bem. Um abraço é gostoso, um abraço ele é terapêutico, mas cadê vida de Cristo? Quando é que uma comunidade vai ter vida de Cristo? Quando verdadeiramente ela busca uma experiência com o Senhor. E qual é essa experiência que vamos ter da parte do Senhor? Vida. Lembra de João 10:10? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Agora, como que vamos receber vida das mãos do Senhor? Você se lembra que um texto conhecido nosso, João 14:6, disse assim, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida está nele, e a vida era a luz dos homens. Jesus veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quanto receberam. O que significa receber Jesus? Receber vida, vida zoe de Deus, porque nele está a vida. 1 João 5:12, lembra o que está escrito lá? Diz assim: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Agora, como eu posso ter a vida do Filho de Deus, Senhor Jesus Cristo, morando dentro de mim? Será que eu indo à frente aceitar Jesus? Não, irmãos, não é nada disso. Será que é um culto maravilhoso, já frequento uma congregação há muito tempo e de repente, aquele dia estou muito emocionado e contaram a ilustração lá e me tocou meu coração, agora eu acho que o momento é esse. Aí o pastor chama as pessoas lá na frente, toca uma cançãozinha num piano ou num teclado, aí mexe com as emoções, a pessoa chega lá chorando, se prostra: eu aceito Jesus, é batizado, é uma nova criatura? Não tem jeito, irmãos. Se nós não crermos como está escrito, e para termos uma salvação assegurada, uma salvação que de fato tira o nosso pecado, é morrendo para o pecado. A Bíblia diz assim, Romanos 6,6: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos. E Paulo vai um pouquinho mais além, dizendo o seguinte, Romanos 6,7: porquanto quem morreu, irmãos. Se for de uma outra forma, vamos rasgar a nossa Bíblia e vamos viver segundo os nossos conceitos religiosos. Se nós somos um povo de Deus, Deus deixou em nossas mãos a sua santa palavra, a sua poderosa palavra. E nós não podemos crer de uma outra maneira, irmãos, porque Deus não tem compromisso com nenhum de nós se crermos fora daquilo que está escrito. Ele disse o cuidado que ele tem com a palavra dele em Jeremias 1,12: eu velo sobre a minha palavra para a cumpri-la. Fora da palavra de Deus, fora das Escrituras, é uma crença que Paulo vai dizer o seguinte: a menos que tenha escrito em vão,
1 Coríntios 15, verso 2. Irmãos, isto é muito sério. Hoje em dia, irmãos, os crentes estão tudo doido e perdidos dentro das comunidades evangélicas com a Bíblia na mão. E gostam de ser enganados. Porque eu sinto algumas sensações, algumas emoções, a coisa, é porque lá tem um louvor que... Meu amigo, cadê a palavra de Deus? Cadê o novo nascimento? Cadê transformação de vida? Cadê o novo nascimento? Cadê Cristo e a cruz? Nós pregamos Cristo e a cruz. Nós não podemos anular a cruz. Paulo diz assim, 1 Coríntios 1,17: não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não em sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo, para que não se faça vã a cruz de Cristo. Não pode ser anulada, irmãos. Nós não queremos um avivamento, nós não queremos verdadeiramente um despertamento espiritual. Temos que pregar Cristo e a cruz, ainda que todo o tempo fique esvaziado de pessoas. Não podemos pregar aquilo que Ele não nos autorizou a pregar, não podemos trazer acessórios àquilo que Ele não autorizou a fazer. Vocês estão me compreendendo isso, irmãos? Temos que ser homens e mulheres sérios, não podemos negociar a verdade da palavra de Deus, porque isto vai incorrer para nós em perdição eterna. Se nós conhecemos a palavra, temos que viver essa palavra e pregar a palavra com poder e autoridade, porque o Espírito Santo nos habilita. Recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito e ser-me-eis minhas testemunhas. Vocês irão falar de mim, não de vocês. Hoje é muito comum chamar as pessoas da frente para dar os seus testemunhos. Meu Deus do céu, está gloriando, está enchendo a pessoa de glória. Quem tem que receber a glória é o Senhor Jesus, irmãos. Estou dizendo que quando a igreja se reúne, somente a igreja de Cristo, você pode dar o seu testemunho, sim, daquilo que Ele fez na tua vida, mas você não está procurando a sua própria glória. Lembra uma vez que o irmão lá de Campo Grande veio aqui, chamei ele para vir dar o testemunho sobre a cura do câncer dele. O que ele falou, irmãos? Falou: olha, eu estava com câncer sim, etc., mas graças ao Senhor Jesus, graça Ele que é o Todo-Poderoso. Começou a exaltar Cristo, irmão, exaltar Cristo. Que maravilha que é isso, irmão. Mas a pessoa fala dela, pois lá no final Deus me curou, me libertou. Misericórdia. Então, temos que fazer uma grande entrevista com essas pessoas que vão dar testemunhos, né? O que você vai falar? O que você pretende com isso, né? Então, buscai-me e vivei. O contexto aqui de vida que nós lemos em João capítulo 5, vamos voltar lá, para nós pegarmos o contexto, que Jesus queria passar para eles vida, mas eles não queriam vida, eles viviam de aparência exterior, aqueles fariseus, porque olha o contexto aqui, Jesus está dizendo para aqueles fariseus o seguinte, verso 39, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim, para terdes vida. Está vendo aqui, irmão, que coisa mais interessante? Os fariseus, eles examinavam as Escrituras, porque eles julgavam ter nelas a vida eterna. Agora Jesus diz para eles, as Escrituras que vocês estão lendo aí, elas falam de mim, elas testificam de mim. Agora vocês ficam aí na Bíblia. Não adianta, irmãos, nós termos o conhecimento da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, se não formos a Ele para ter vida, um relacionamento pelo qual nós somos chamados. Quando nós aprendemos a nos relacionar com o nosso Senhor, com o nosso Pai, com o Espírito Santo, as Escrituras farão um significado muito grande para nós, e nós vamos nos relacionar de uma forma perfeita e amando os nossos irmãos. Estão me compreendendo? Contudo, vocês não quereis vir a mim para terdes vida. Aí Jesus já começa a tratar com a glória deles. Para tratar da glória pessoal de qualquer pessoa, irmão, somente a cruz, o caminho da cruz. Jesus disse, olha, quem quiser vir após mim, Lucas 9, 23, a si mesmo se negue. Cadê glória? Se esforça para negar a si mesmo.
Acho que nós deveríamos fazer uma campanha, né? Aqui, fazer uma campanha de negar a si mesmo. De negar a si mesmo. Não é assim? Dia a dia tome a sua cruz, porque a cruz tem que bater na nossa arrogância da alma todos os dias. Paulo diz: dia após dia morro, levando sempre por toda parte o morrer de Jesus em nosso corpo. Então, se eu vivo uma vida de crucificado, para que a vida de Cristo se manifeste em nosso corpo mortal. Aí está certo. Estão me compreendendo? Então, queridos, a satisfação própria, irmãos, tenha certeza disso, ela mata a fé. Uma satisfação própria, aquela satisfação de uma glória pessoal. Olha, que mensagem que foi hoje, né? Pastor Cláudio, foi uma bênção a pregação. O diabo já cochichou aqui que foi. Aprendi isso com Spurgeon. Quando ele descia, Spurgeon tinha uma mente brilhante, era um homem príncipe dos pregadores. Ele descia do púlpito, alguém procurava ele, Spurgeon, mas que bênção. Ele não tinha medo de falar e nem vergonha. Satanás já falou aqui que foi. Estão me compreendendo, irmãos? Ele tinha paura da glória pessoal. Leia os livros de Spurgeon, irmãos, cada livro profundo. Que mente brilhante que ele tinha, aquele irmão, príncipe dos pregadores. Percebe então? Então, queridos, essa questão da aceitação própria, ela tem matado a fé. Por quê? Porque vive em função de ser reconhecido pelos homens. Tem pessoas que vivem com o desejo de ser reconhecido pelos homens, como o melhor pastor, como o melhor líder, como aquele que ora, as coisas acontecem, etc. Gente, isso é diabólico, irmãos. Isso é pura alma, isso é puro humanismo. Onde não tem pregação de Cristo e a cruz, não tem nada. Temos que fugir disso. Quando Cristo e a cruz é pregado, opa, vamos para aquela comunidade ali. Vamos estar juntos ali, vamos ouvir a palavra, vamos aprender mais. Queremos mais sobre Cristo e a cruz. Tem duas mulheres, uma mora ali pertinho de Cascavel, uma outra mora ali em Rio Grande do Sul, nem sei o nome daquela cidade lá, como é que se chama lá? Torres, né? Elas estão infectando todas as redes sociais de Cristo e a cruz. É maravilhoso. Essas mulheres estão sendo muito chatas, mas chatas com a verdade no coração, porque elas querem que outras pessoas também conheçam o Cristo crucificado que elas experimentaram. Uma ficou 40 anos escravizadas dentro de um sistema religioso, e quando creu ela foi liberta, sofreu perseguição, e a outra está lá, creu, está crescendo no Senhor, entendeu? Questiona muitas pregações, mas é isso mesmo, ser como os bereanos, examinar nas Escrituras para ver se as coisas são de fato assim. Está me compreendendo, irmãos? É maravilhoso demais. Então, tem pessoas que, quando tem essa questão de querer ser reconhecido pelos homens, pelas pessoas, elas se tornam pessoas, sobretudo, hipócritas. O que é um hipócrita? Aquele que fala que é, mas não é. Isso é hipócrita. Assim eram os fariseus. Jesus identificava eles de uma forma tão dura, sabia? Até eles eram doutrinadores, fundamentalistas e correto, mas na sua vida exterior. E hoje não é legal, irmãos, a gente vê um grande pregador da palavra, que é correto, que ele é preciso, que ele quer ver a salvação das pessoas, mas era como Apolo. Apolo, ele era preciso, mas não era exato. Essa irmã lá de Torres disse que algum tempo atrás passou um vídeo bem curtinho nosso para um pastor que ela estava frequentando sobre o novo nascimento. O pastor ficou bravo. Você está achando que eu não sou nascido de novo? Eu fiz um curso de teologia. Eu sou um homem de Deus. Um homem de Deus, qualquer pessoa é homem de Deus. Mas eu quero ver
Se ele dissesse assim, eu sou um filho de Deus em Cristo Jesus, aí sim, não estamos julgando aqui, irmãos. Jesus disse assim, não julgueis e não sereis julgados, mas ele também disse, nós iremos conhecer uma árvore pelo fruto que ela produzia. Estão me compreendendo? Então, devemos tomar muito cuidado com isso. Agora, Jesus mesmo deu a esses fariseus aqui um certificado terrível para eles. Jesus colocou o coração deles abertos, falou deles. Agora, o problema deles é que eles não admitiam quem de fato eram. Olha como é que Jesus tratou com eles. Em Mateus capítulo 23, vamos ler aqui alguns versículos, o versículo 3 e o 27 e o 28. Então, eles são corretos naquilo que eles falam. Diz assim, Mateus 23, versículo 3. Ó 2. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto ele vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Olha agora os versículos aqui, irmãos, um pouquinho para frente aqui, o 27 e o 28. Então Jesus vai dar um diagnóstico deles agora. Diz assim para eles, olha, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes ao sepulcro caiados, que por fora se mostram belos. Por fora se mostram belos, características de fariseu, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Que terrível isso, né? Irmãos, imagina Jesus dizendo isso para os fariseus e os saduceus. Vocês acham que eles iriam admitir? Jesus estava mostrando o que eles eram em realidade, não o que eles aparentemente achavam que era. E agora, olha o 28. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens. Saudação nas praças, aquelas orações longas, vestimentos que todos reconheciam, é o exterior. Mas Jesus está olhando para o interior deles. Vocês pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Está vendo aqui, irmãos? Como é que Jesus já tratou com eles? E eles defendiam, pregavam, ensinavam a lei de Moisés, mas eles não criam naquilo que eles proclamavam. Eles não criam naquilo que eles proclamavam. Vamos voltar lá para o Evangelho de João, nós estamos encerrando já, irmãos. Então, eu quero que os irmãos prestem atenção aqui, que Jesus diz aqui no versículo 45 do capítulo 5, Jesus disse assim, preste atenção aqui, irmãos, olha só que coisa interessante aqui. João 5,45. Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Eu não vou acusar vocês perante o Pai. Quem vos acusará é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Vocês estão confiando em Moisés. Agora, ele diz assim no versículo 46. Jesus vai mostrar para aqueles fariseus que eles não criam naquilo que eles pregavam. Que eles não criam naquilo que eles tinham confiança, porque se de fato cresces em Moisés, também crereis em mim, porque ele, Moisés, escreveu a meu respeito, ele falou de mim, ele anunciou-me. Aí ele diz no 47, se porém não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Então, Jesus está mostrando aqui, olha, vocês não creem nem que Moisés escreveu. O que vocês querem, irmãos? Dizendo para aqueles fariseus, qual é a de vocês? Vocês defendem, lutam, brigam, matam as pessoas por causa da lei, mas vocês não creem. Se vocês tivessem crido em Moisés, Moisés escreveu, ele falou de mim, ele falou a meu respeito. Vamos citar para vocês o último texto aqui. Abra em Atos capítulo 3. Atos capítulo 3, a partir do verso 22. Atos 3, versículo 22.
22 e 23, que diz assim, vamos ler com bastante atenção aqui, olha só. Atos 3, 22. Disse na verdade Moisés, lembra aqui Moisés que eles defendiam com unhas e dentes. Disse na verdade Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo que vos disser. Moisés está falando de quem aqui, irmãos? De Cristo. Agora, olha 23. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. De qual povo? Povo de Deus. Versículo 24. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias, ou seja, que Deus iria falar somente através do Filho. Hebreus 1:1 diz assim, havendo Deus outrora falado aos pais de muitas maneiras, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo. Percebe aqui, irmãos, esse detalhe importante da palavra de Deus? Agora, hoje nós temos muitas revelações. Eis que eu te digo, eis que Deus mandou te dizer nesta noite, nesta manhã, nesta tarde, eis que Deus mandou. Onde é que está escrito isso aí? Não, é que tive uma visão, revelação, Deus falou comigo. Mentira! Enxota esse profeta. Essas profetadas vêm dos quintos dos infernos, porque Deus nos fala pelo Filho e nos fala pela sua palavra. Se houvesse maneira de Deus falar conosco, e tem, Ele pode, mas Ele quis que fosse pela tua palavra, que essa palavra não iria seríamos conduzidos por ela, e teríamos o Espírito nos habilitando a guardá-la, a cumprir e obedecê-la. Não precisamos de profetas que venham trazer aí as suas profetadas, as suas visões, que Jeremias fala em 23, visões do seu próprio coração, e engana o meu povo. Não é isso, irmãos. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, o será para todo sempre. É o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de realidade. Nós precisamos de ter a realidade de Cristo habitando em nós, e para isso temos que continuar crendo que nós estamos crucificados com Cristo e vive não mais nós, mas Cristo vive em nós. Agora, pelo Espírito, esse mesmo Espírito começa a formar a pessoa de Cristo em nós, para que nós sejamos homens e mulheres maduros e cheios de vida, a vida de Cristo. Amém? Vamos orar, irmãos. Nosso Pai, graças te damos mais uma vez por essa noite que o Senhor preparou para nós, para ouvirmos a Tua voz, ouvirmos a Tua palavra. Pedimos, ó Pai, que Tu continues se revelando a nós na pessoa de Cristo, iluminando a nossa mente e o nosso coração, Pai. Obrigado por esse tempo que passamos aqui, e faz com que a Tua palavra possa encontrar guarida em nossos corações, que ela possa frutificar, e a todos que também irão nos assistir. Tem misericórdia, Pai, alcança o Teu povo, salva o Teu povo, edifica o Teu povo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.